Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pedro, professor de Física. Eu vou começar a mandar alguns vídeos nesse formato, escrevendo no papel, né, tentando explicar, só pra gente não ficar parado. Não estou muito acostumado a fazer isso, né, mas vamos ver no que vai dar aí. Então me perdoe qualquer problema. Bom, vamos falar aqui de energia. Energia é uma grandeza, né, uma grandeza física muito importante, porque ela aparece em qualquer parte da física, tanto da física um, 2, 3, qualquer uma vai aparecer, né? O problema é que ela é uma grandeza muito difícil de você definir. Então, a gente sempre estuda tentando usar as características dela e a partir daí tentar entender o que está acontecendo. Então, olha, a primeira coisa que é muito importante é entender que a energia está presente em tudo, né? Você pode falar que a energia está presente no som, porque o som é uma onda, e onda é propagação de energia. Você pode falar que a energia está ligada ao movimento, né? Quanto mais rápido uma pessoa corre, por exemplo, ela vai ter mais energia. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E sempre que você for procurar qualquer situação, está ligada à energia, ok? Até mesmo uma cadeira parada, uma cadeira tem massa. E de certa forma a gente pode falar que massa, apesar dela não ser energia, ela está ligada à energia, né? Mais à frente a gente pode ver sobre isso lá na física moderna. Mas enfim, então quais são as características que a gente vai ver? Primeiro, a energia ela é uma grandeza escalar e a gente vai utilizar a unidade no SI, Joule, tá? O símbolo J maiúsculo. E a outra característica é que ela tem uma lei, ela tem uma lei de conservação, né? A energia ela não pode ser criada nem pode ser destruída, ela só pode ser transformada, né? Você pode transferir energia de um lugar para outro e você também pode transformar a energia, mas nunca criar nem destruir. Ou seja, você pode fazer um estudo de energia falando da onde ela vem e para onde ela vai, né? Por exemplo, eu estou falando, falar é mandar onda sonora. Então, tá saindo energia de mim quando eu falo, né? E aí, o que está acontecendo? Eu não posso criar essa energia vem de algum lugar. Ela vem da onde? Vem de processos no meu corpo, né? E a biologia vai explicar melhor. Mas para eu conseguir fazer esse processo, eu preciso de algum tipo de energia. E aí vem dos alimentos que eu ingeri, né? E a energia desses alimentos vem da onde? Sei lá, de uma planta. Ela tira energia na fotossíntese e por aí vai. Então, você consegue rastrear a energia e você consegue falar para onde ela vai. Geralmente, todo estudo de energia, toda questão que a gente vai fazer, envolve esse procedimento, tá? E aí, para quem vai fazer prova tipo EA, que pergunta assim definições, pergunta nomes, é importante você também decorar qual é a definição mais clássica que tem, que é a capacidade de produzir trabalho, né? O que é energia? Capacidade de um sistema em realizar trabalho. O problema é que a gente vai ver mais à frente, na segunda lei da termodinâmica, que nem todo sistema consegue realizar trabalho ou nem toda a energia de um sistema consegue ser transformada em trabalho. E além disso, eu não gosto muito de falar nisso daqui, porque trabalho é uma definição que depende também de energia, né? Quando você vai ler em um livro o que é trabalho, ele está falando que a energia é dada ou retirada através de uma força. Então acaba que fica meio cíclico, né? Mas enfim, o que é o trabalho? Energia dada e retirada através de uma força, né? Vamos tentar juntar essas duas características aqui, energia e trabalho, para tentar entender o que está acontecendo. Então, olha, como a energia está presente em tudo, né? E ela não pode ser criada nem destruída, a gente vai começar a dar nome de como que ela aparece. E aí vai tentar começar a aprender a transformar de uma forma para outra forma. A primeira forma que a gente vai ver é a energia cinética. O que é energia cinética? É a energia ligada ao movimento de um corpo, né? Então, basicamente, um corpo ele tem mais energia, né, quando ele está mais rápido. Quando ele tem um movimento com maior velocidade, a gente fala que ele vai ter mais energia cinética. E também se esse corpo for maior, ele vai ter também mais energia. Tentando pensar de uma forma bem simples, né? Imagina uma pessoa parada e uma pessoa correndo a 10 km por hora. Qual delas você acha que está gastando mais energia, né? A pessoa que está correndo, porque ela está com mais velocidade, ela está precisando manter essa velocidade, então ela está gastando mais energia. Se ela gasta mais energia, né, porque ela tinha mais energia também ali. Você pode fazer essa analogia grosseira, mas só para visualizar melhor. Além disso, imagina uma pessoa correndo a 10 km por hora e um navio, né, navegando a 10 km por hora. Qual deles vai ter mais energia? O navio, porque né, o navio tem mais massa. Colocar toda aquela massa em movimento é muito mais trabalhoso. Então você consegue, né, de forma intuitiva, ligar a energia do movimento à massa e velocidade.
Para você chegar na fórmula de calcular isso, você vai fazer um sisteminha da segunda lei de Newton e equação de Torricelli. Aí você consegue chegar nessa relação aqui, ó, que energia cinética, o EC, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Energia cinética é uma forma de energia, então a unidade continua sendo joule. Massa no SI quilograma, velocidade em metro por segundo. Então imagina o seguinte, imagina que tem um objeto qualquer com uma massa de 2 kg. Então vamos lá, massa 2 kg, né? Andando com uma velocidade de 3 metros por segundo. Qual seria a energia cinética, né, desse objeto? Vai ser a massa 2 vezes velocidade ao quadrado, 3 ao quadrado, dividido por 2. Cortou o 2, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então esse objeto de 2 kg com uma velocidade de 3 metros por segundo tem uma energia cinética de 9 joules, apenas pela massa e pela velocidade. Tranquilo? É importante reparar que velocidade, né, ela depende de um referencial. Um objeto que está em movimento para um referencial pode não estar para outro. Então, né, esse objeto aqui, ele tem essa energia cinética de acordo com o referencial adotado que tem essa velocidade, né? Depois a gente fala melhor sobre isso. E aí, né, energia cinética, essa energia, movimento, velocidade, simples de entender. Agora vamos falar de trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a medida de energia transferida pela aplicação de uma força num deslocamento, né? Então, assim, imagina que tem uma cadeira que está parada. Se você empurrar essa cadeira com uma força, né, o que uma força produz num objeto? Ela pode produzir aceleração. A aceleração faz o quê? Muda uma velocidade. Se muda a velocidade, vai alterar o quê? A energia cinética. Então, olha, uma força, quando é aplicada em um objeto, ela tende a variar a sua energia cinética. Como que ela varia, né? O cálculo ele é feito através dessa fórmula aqui, ó. O trabalho que essa letra grega, chamada tal maiúscula, é igual ao produto da força pelo deslocamento, né? Pela distância que você está empurrando, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O cosseno a gente vai falar daqui a pouquinho no exemplo, tudo bem? Então, vamos aplicar isso daqui, ó. Virar a folha. Olha só, um exemplo. Imagina que tenha, né, um bloco de 2 kg parado. Qual é a energia cinética dele? Bom, a energia cinética você sabe que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Se a massa dele é 2, a velocidade é 0, né? Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 0, né? Corta 2 com 2, 0 ao quadrado vai dar 0. Então, olha, esse corpo aqui, como ele está parado, ele não tem energia cinética. Tranquilo? Só que imagina que depois eu comece a empurrar ele com uma força de 20 newtons para a direita, né, por uma distância de 5 metros. Vamos ignorar qualquer outra força, vamos fingir que só tem essa daqui por enquanto. Tranquilo? Então, olha só, uma força está sendo aplicada num bloco, né, ele começa a andar. Conforme ele está andando, o que está acontecendo? Ele vai acelerando, né, porque uma força aplicada numa massa, né, se ela estiver sozinha, vai ter uma resultante diferente de zero, então ela vai acelerar. Acelerando, varia a velocidade, varia a energia cinética, não é? Então, vamos primeiro pensar qual foi, né, o trabalho que essa força teve aqui. Então, olha só, o trabalho ele vai ser a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né, e o deslocamento. Só que aí, vamos colocar, a força vale 20, o deslocamento ele vale 5, né? Ó. Força 20 newtons, né? Deslocamento 5 metros. Só que como a força está para a direita na horizontal e o deslocamento também, eles têm o quê? Eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Então o ângulo entre eles é zero. E o cosseno de zero, ele vale quanto? Ele vale 1. É importante até decorar isso, né? Então anota aí. Cosseno de 0 graus vale 1. Então, olha, nessa situação, acaba que você multiplicar por 1. Então, ó, 20 vezes 5 dá quanto? 100. Então, o que está acontecendo aqui? Enquanto essa força empurra esse bloco de 2 kg por 5 metros, ele está dando para esse bloco 100 joules. Né? De que forma que ele está dando esses 100 joules? Em forma de energia cinética. É correto você afirmar que nessa situação aqui, ó, essa força deu para esse bloco 100 joules de energia cinética. Então, quando ele chegar aqui no final, ó, nessa posição aqui, ele vai ter 100 joules a mais de energia cinética.
Só que aí você imagina o seguinte, como ele foi empurrado, né? Ele vai aumentar a massa dele? Não. Vai diminuir a massa dele? Não. Num desenho simples desse não está dando a entender isso. O que vai acontecer é que a massa dele não vai ser alterada. Então a energia cinética vai se alterar como? Apenas relacionando a velocidade. Então, olha, a velocidade que vai variar. Então você pode falar o seguinte, olha, essa energia aqui vai virar energia cinética nessa situação. Então, olha, 100 vai ser a nova energia cinética. A massa continua 2 e a nova velocidade, né? Ela vai ser quanto? Vamos calcular aqui, ó. Passa o quadrado para o outro lado. Quanto que é a raiz de 100? 10, né? Então, olha, a gente consegue descobrir qual vai ser a velocidade desse bloco nessa posição, né? Fazendo apenas uma transformação da energia que foi dada pela força através do trabalho dela. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar aqui. Bom, e agora aqui no exemplo 3, o que está acontecendo? Ó? É o mesmo bloquinho, né? Ah, outra coisa importante. Eu estou considerando que esse bloco aqui estava inicialmente parado, tá? Porque ele aumentou isso, né? Mas se ele já tivesse uma velocidade, ele não ia chegar a 10. Ele ia aumentar 100 joules de energia cinética. Eu estava considerando que inicialmente ele estava com zero. Mas aí continuando, ó. Agora vamos imaginar que eu continuo com o bloco inicialmente parado, tá? E aí eu estou empurrando ele para a direita com uma força F1 de 20 newtons, de forma que ele foi empurrado 5 metros para a direita. Só que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem uma outra força para a esquerda de 7,2 newtons, né? Poderia ser, por exemplo, o atrito do bloco com o chão, mas não importa. Tem uma força para a direita e uma força para a esquerda aqui, né? Imagina que você empurra uma força, alguma coisa qualquer para a direita e tem alguma coisa empurrando ela para a esquerda. Essa coisa empurrando ela para a esquerda vai te atrapalhar ou vai te ajudar? Ela vai atrapalhar, né? Então você começa a entender o seguinte, olha, essa força que eu estou fazendo de 20 para a direita, ela é maior do que essa de 7,2, então a tendência natural é que ele ande para a direita, né? Eu estou dando essa energia aqui, ó, para esse bloco ir para a direita. Ao final dos 5 metros, a gente sabe que 20 newtons daria quanto de energia? Ó, 100 joules, daria 100 joules de energia cinética. Só que esse 7,2 ele não vai dar isso, né? Ele vai tirar, na verdade. Ele não vai estar ajudando, vai estar atrapalhando. Quanto que ele vai atrapalhar? A gente pode calcular, ó. O trabalho da força vai ser a força, 7,2, vezes o deslocamento, 5, né? Só que ele está atrapalhando. Então a gente já sabe intuitivamente que isso aqui tem que tirar, né? Vai ter que atrapalhar. Só que matematicamente, a própria fórmula já explica como que a gente faz. É pelo cosseno do ângulo, olha. Se essa força está na direção horizontal, mas o sentido é para a esquerda, né? O deslocamento que é para a direita faz que ângulo com para a esquerda? Vai fazer 180 graus, ó. Aqui está o deslocamento, para cá. A força está para cá, para a esquerda. Esse ângulo aqui, ó, 180 graus. E nós sabemos que o cosseno de 180 graus, ele vale quanto? Ele vai valer, ó, menos 1. Então, ó, cosseno de 180 graus, menos 1. Né? Então, quando a gente for multiplicar isso aqui, vai dar negativo. Então, ó, o trabalho dessa força 2 vai ser, né, ó, menos 5 vezes 7,2 vai dar 36 newtons. Newton não, vai dar 36 joules negativos. Tranquilo? Então esse aqui, ó, é o trabalho da força 2. O trabalho da força 1, a gente já sabe que é 100 joules. Então o que está acontecendo? Essa força dá 100, essa daqui faz o quê? Tira 36. Então a gente pode falar que no final das contas, o trabalho total, né? A gente pode botar aqui, o trabalho total vai ser 100 menos 36, que vai dar 64 joules. Então, quando esse bloco chega até aqui, ele não vai chegar com a mesma velocidade que esse daqui chegou, porque tinha uma força atrapalhando. Ele vai chegar com quanto? Ó, essa energia aqui de 64, ela vai ser transformada em energia cinética, né? Então, como que a gente vai calcular isso daí? A energia cinética, né, que vale, nesse caso, 64, vai ser igual a massa 2 vezes a nova velocidade ao quadrado dividido por 2. Pode cortar aqui, passa o quadrado para o outro lado. Quanto que é 64 dentro da raiz, né? Quanto que é a raiz de 64? Vai dar, ó,
8 metros por segundo. Tranquilo? Então, olha, através dessas ferramentas você consegue descobrir algumas questões bem simples, né? E, por último, imagina que agora um ângulo seja esquisito, né? Vou imaginar isso daqui, ó. Vou imaginar que eu tenho aqui uma força de 10 newtons atuando nesse bloco, né? E ela faz um ângulo de 60 graus, né, com a direção horizontal, que é onde está acontecendo o deslocamento. Então a gente já sabe como fazer, ó. Você vai botar o trabalho, vai ser igual a força 10, vezes o deslocamento 5, né, vezes o cosseno. Qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60 graus é meio, né? Então você multiplica por meio. Então, olha, o trabalho vai ser 10 vezes 5, 50. Vezes 1, 50. Dividido por 2, 25 joules. Então, nessa situação, ele vai dar 25 joules. Vamos considerar que esse bloco estava inicialmente parado, né? Então, no final dessa força aqui, qual vai ser, né, a velocidade desse bloco? Bom, nessa situação aqui, né, ele vai ganhar 25, a massa dele é 2, a velocidade ao quadrado, dividido por 2, né, vezes 2 vai ter que dar 25, então, corta aqui, qual é a raiz de 25? 5. Então, a gente pode falar que no final, né, desse deslocamento, ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Tranquilo? Então, vamos continuar.